pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Luana Martins e sou criadora de conteúdo cristão. E aqui está a minha convidada de hoje, Alcina, para falar da palavra de Deus. Então, estou muito feliz que tenhamos uma companhia hoje para partilhar e para falar sobre um tema muito interessante que é cá estamos nós outra vez, que é quando nós nos sentimos num ciclo vicioso, quando depois de passarmos por tantos relacionamentos e finalmente chegarmos num relacionamento que estamos tipo, este é o relacionamento. Cantamos a ler, ninguém estava a passar. Depois de passarmos por tantos relacionamentos e finalmente encontrarmos um que nós pensamos, uau, eu estou no relacionamento certo, e do nada o relacionamento acaba. Ou quando depois de nós tentarmos tantos empregos, encontramos um emprego que estamos, uau, estou safa, esse é that's it, né? Já cheguei, esse é o que eu tanto desejei, isso eu tanto queria e no final das contas, ufa, aquilo desaparece. Ou uma prova que nós tentamos muitas vezes, ou uma universidade que tentamos aplicar tantas vezes e somos sempre reprovados ou rejeitados. Ou alguma coisa que nós tentamos, né? Sim, que queremos bastante. E tipo as pessoas que tentam ter filhos. E se sentem tipo, acabam caindo nesse ciclo sempre vicioso de rejeição, de negação. E basicamente essa é uma palavra de encorajamento que nós vamos trazer hoje. Então vamos orar para trazer a presença de Deus aqui rapidamente. Queres liderar hoje? Pode ser. Yeah. Oremos. Bendito Pai, Senhor que habita dos céus, Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós ainda temos de podermos ouvir e ler a Tua Santa Palavra, pelo conselho e as mensagens e a orientação que o Senhor deixou conosco através dela, Pai. Senhor, nós pedimos que através dessa reflexão isso possa tocar o coração de pessoas que estão a precisar ouvir isso. Então, Senhor, por favor, venha nos usar como instrumento para transmitir essa palavra e venha abençoar aquela pessoa que estiver a ouvir e a assistir esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Nós trouxemos uma história que vamos extrair a essência para estar em contato, né, com o assunto de hoje e vem de Juízes, capítulo 13. Então, basicamente, é a história dos pais de Sansão. Sansão do cabelo comprido que tinha super Força. Aqui fala da história de Manoá e a sua mulher, que a sua mulher era estéril, então ela não conseguia ter filhos. E isso acho que era o ponto baixo, né, da família, quando você tenta algo e não consegue. E basicamente vem um anjo para ela e lhe diz, olha, vocês não têm um filho, mas eu vou permitir que vocês tenham um filho. E lhe deu várias instruções do que comer ou que não comer. Ele, por exemplo, diz, portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma bebida fermentada, nem mantenha alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, da qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Depois a mulher vai lá e conta ao marido o que acontece, e o marido pede, ora a Deus e diz, Senhor, o homem que você mandou para minha mulher, por favor, traga de novo para que seja uma confirmação para nós. E aí o Senhor mandou de novo o homem lá, e o marido, em vez de duvidar ou perguntar o que falaste na minha mulher, ou perguntar se será mesmo que disseste que vamos ficar grávidos, ele teve fé e perguntou logo o que nós devemos fazer para essa criança, né? E depois o anjo voltou a dar instruções, não cortem o cabelo dele, não comam isso, não comam aquilo. Deu basicamente aí as instruções de como deve ser, e depois eles deram uma oferta, né, para o Senhor. Então é nesse capítulo que nós vamos navegar. Alcina, estando num momento que você se sente tipo, eu me toquei que eu estou num ciclo vicioso, quais são os sentimentos que são cultivados nessa etapa? Numa situação dessas, se fosse eu estaria me sentir muito triste, tipo, depois de tentar várias vezes e finalmente conseguir, ou estar perto de conseguir, depois, tipo, essa coisa desaparece, ou não dá certo, ou dá certo, mas depois as coisas voltam onde estavam e você volta na mesma e tipo, dá um desespero, tristeza e também tipo, te tira toda a força de você voltar a tentar outra vez e continuar. No meu lugar me sentiria assim, desesperada, mas não totalmente, porque eu sou cristã e acredito que Deus tem um plano para a minha vida
Então, eu, no meu desespero, o correto nesse momento seria buscar a Deus e confiar que as coisas podiam melhorar. Podiam melhorar porque eu acredito, tenho fé, né? Que Deus quer algo de bom para mim. E tendo em conta isso, acho que é a mesma coisa que a mulher de Manoá sentiu, porque eles podem ter dito, oh, ela era estéril, mas para a pessoa descobrir naquele tempo que ela era estéril, deviam ter tentado muitas vezes, até acho que terem desistido. Sim, acredito que foi muito cansativo. Ai, cara! Se atualmente, mesmo com tantas máquinas e métodos que tem para aquelas mulheres que não conseguem, mulheres só não, né? Aquelas pessoas que não conseguem engravidar, passam. Imagina no passado, que aquilo tipo era natural. Tentar, até que dá certo. Então acho que foi bem cansativo, até chegar no ponto de falar, não, olha, nós não conseguimos. Não conseguimos, já não temos esperança que teremos filhos. Sim. E eu acho que é nesse ponto que Deus nos quer. Porque quando nós chegamos no fim do poço, dizemos, olha, eu já tentei de todas as formas possíveis, agora já não é pelo meu poder, não é pela minha força, mas é pela força do Senhor que eu sirvo, né? Do Deus que eu sirvo. E eu acho que é nesse ponto que nós devemos chegar. Às vezes, Deus quer que nós tentemos todas as opções para nós vermos que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas foi pela misericórdia dele e foi pela ajuda dele que finalmente nós iremos conseguir. Chegar num ciclo vicioso, eu acho que é uma bênção, porque nós devemos inverter, né, a situação. Parece mal, mas tem um objetivo maior. Porque se nós vermos depois deles serem estéreis, devem ter sofrido muito, mas no final das contas um anjo veio e lhes disse que o filho deles será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se não fosse essa dificuldade deles terem filho, provavelmente eles não estariam a consagrar o filho deles a Deus e ele não seria esse grande homem da história que é Sansão que nós conhecemos. O homem forte que matou milhares de filisteus e etc. Deus às vezes quer que você tenha essa dependência nele para que dessa vez você vai entregar as coisas a ele, né? Vai consagrar esse teu emprego, esse teu relacionamento, essa tua entrada para a faculdade, qualquer coisa que você tem, né? Esse teu novo filho, você dessa vez não vai só tentar por ti, mas vai tentar pela força do Senhor. Isso tem muito a ver com o fortalecimento espiritual. Quando nós nos encontramos nesses momentos de dificuldade, onde nós achamos que já não tem solução, Deus chega e nos apresenta a solução para aquele problema, mas tipo, no momento nós às vezes nos perdemos e não pensamos que Deus podia nos tirar. Nós ficamos tipo, mas por que, Senhor? Por que eu me encontro nesse ciclo vicioso? Por que a minha vida continua assim? E tipo, nós ficamos desesperados, às vezes esquecemos que nós temos alguém que é maior, que é Deus. Então, quando nós entendemos que nesses momentos é onde nós devemos buscar mais, devemos acreditar que, apesar da forma como eu estou agora, as coisas podem melhorar, isso nos ajuda a fortalecer a nossa fé. E também é bom para nosso espírito, nosso psicológico. É muito bom. Um exemplo de um relacionamento. Se eu antigamente arranjava um relacionamento mundano, que eu tenho acesso a relações sexuais, imoralidade sexual, fazia o que eu queria, e eu vendo que eu estou sempre nesse ciclo de que acaba, vai. Dessa vez, talvez eu vou entregar minha santidade a Deus e dizer que não, eu não quero voltar a pecar contra Deus, eu quero fazer do jeito dele e dessa vez eu vou arranjar alguém da família de Deus e eu acho que seguindo todas as regras, né, que é seguindo o caminho do Senhor, aí a coisa vai dar certo. Um dos motivos também que alguém pode estar num ciclo vicioso são por amarrações de gerações passadas ou que nós próprias criamos nas nossas vidas. Às vezes nós criamos maldições para nós mesmos através das nossas palavras. Por exemplo, se você antigamente dizia eu nunca vou ter filho, ou eu não gosto de criança, eu não sei o quê, você está a lançar uma maldição para o teu eu futuro. E agora talvez você dizia isso quando eras criança, quando eras jovem, e agora que és adulto ou adulta, estás a tentar ter filhos e não consegues. E tens que entregar, né, a tua vida e orar para Deus quebrar todas essas amarrações que você criou, ou talvez no passado algum teu familiar teve em contato com todas esse tipo de coisas. E como nós sabemos, maldições caem até a quarta geração. Pode ser que você é
um desses, pois até não sabemos o que as nossas famílias fizeram. Nós podemos até ser cristãos, mas não sabemos como era o nosso passado, né? E aquelas coisas que nós atraímos para nós mesmos. Às vezes nós inconscientemente fazemos isso. Como a Lana estava a dizer, tipo, nós mais novos, talvez pensamos assim, olha, eu não quero ter filhos, não quero me casar, não quero isso, aquilo. Sem saber que depois no futuro, talvez é isso que você quer para a tua vida. E depois, quando você quer, a coisa não acontece. Já não acontece. Façam orações para quebrar qualquer espírito de ciclo vicioso que tanto vocês ou que a vossa família tenha criado. Ciclos repetitivos podem ser formas que Deus tenha para te ensinar alguma coisa. Por exemplo, tem algo que Deus está sempre a te mostrar em todos esses relacionamentos para você finalmente parar de fazer e começar a fazer a coisa certa. Talvez é por desobediência que nós estamos nesse ciclo repetitivo. Por exemplo, se Deus te diz que filho, esse não é o curso que eu quero para você fazer, e você está sempre assim, eu quero medicina, eu quero medicina, eu quero medicina, e o Senhor diz que, mas eu quero que você faça agricultura, eu quero que você seja um agrônomo, né? Ou esse é o assignment, né, que Deus tem para a tua vida, e você quer fazer exatamente o contrário. Às vezes Deus está te mostrar que esse não é o caminho, mas o caminho que eu tenho para ti é melhor para ti. E no final das contas, às vezes você vai chegar até nessa medicina e você nem vai gostar. Não é realmente o que estava no teu coração. Às vezes estava a seguir bala. Quando isso acontece, geralmente nós nos sentimos frustrados. Isso porque nós simplesmente não buscamos a orientação de Deus. As pessoas às vezes pensam que coisas assim do cotidiano da tua vida, você é quem decide. Mas antes, tipo, você decide, eu quero isso. Mas pergunta primeiro para Deus. Se isso que eu quero para minha vida realmente é para mim. Então é sempre importante nós termos orientação divina. E pedir sempre por clareza nesse momento. Como é que eu sei o que é que Deus quer? Pedindo clareza. Não só pedir, mas prestar também atenção nos pequenos detalhes. Que são as respostas de Deus. E às vezes Deus só quer que você pare de fazer algo que você constantemente faz, né? Ele quer te levar em santidade, em pureza. E pode ser que estás sempre a trocar de relacionamentos porque Deus finalmente quer que você pare de ser imoral. Pode ser também que estamos num ciclo vicioso por sermos interesseiros. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós precisamos muito, né, nós queremos muito, nós clamamos muito a Deus, nos aproximamos muito de Deus, clamamos, pedimos, oramos, estamos sempre na igreja, e quando finalmente Deus abre aquela porta, nos dá aquele emprego, nos dá aquele relacionamento, quando aquilo chega, nós também largamos a mão de Deus, desistimos dele, já não vamos à igreja, já paramos de orar, já paramos de passar tempo com o Senhor e fazemos o nosso relacionamento, a nossa faculdade, o nosso emprego como um Deus. Nesse caso, idolatrar a coisa que Deus nos deu. Tem pessoas que buscam a Deus simplesmente porque querem algo. Nós sabemos, né, como cristãos. Eu também sou assim. Eu também nós acreditamos que Deus é maior, Deus é quem nos guia, Deus é capaz de nos trazer e dar as coisas que nós precisamos para nossas vidas. Mas, nós não podemos buscar a Deus simplesmente por isso. A nossa fidelidade a Deus tem que ser maior. Se Deus nos traz algo, nós devemos ser fiéis. Por exemplo, se você ganha muito dinheiro, você é fiel a Deus quando você devolve na oferta, ou também usa esse dinheiro para o bem. Não só para benefício próprio e para também ajudar outras pessoas e coisas do gênero. Então, não quer dizer que se Deus já te deu aquilo que você tanto pediu, quer dizer, já não precisa mais de Deus. Não podemos ter esse tipo de pensamento. Buscar mesmo quando já temos aquilo que nós achamos que é para nós. Porque às vezes nós oramos, né? Nós queremos muito algo. Deus nos dá e nós pensamos, olha, é isso, pronto, a minha vida está feita. Está feita. Às vezes não era só isso. Casei aqui já mesmo. Olha a minha Bíblia. Deixa ali guardar esse. Sim, mas sempre, como nós sabemos, Deus tem um propósito. Se aquilo aconteceu do jeito que você pediu, tem mais alguma coisa. Você tem que saber por que as coisas estão acontecendo assim na tua vida. Nós não vamos saber de tudo, né? Mas Deus sempre nos dá sinais e nos orienta da forma dele. É como se fosse também numa amizade.
Eu, tipo, faço amizade com a Alcina e nós começamos aqui num relacionamento e finalmente a Alcina diz: olha, eu vou te dar um bolinho da próxima vez que nós sairmos. E finalmente nós saímos e ela me dá esse bolinho e eu fico tipo, Alcina, só queria o bolinho, tá? Só queria muito esse bolinho, obrigada. E nunca mais, E acho que nós devemos tratar um pouco Deus, não apenas como o Deus que está lá distante, mas alguém que está aqui perto e temos um relacionamento com Ele. E se nós tratarmos Ele também como uma pessoa, um relacionamento tipo de pessoa entre pessoa, nós vamos ver que Deus também tem sentimentos e nós devemos tratá-lo como se Ele fosse nosso Pai, né? Nosso Salvador. Se calhar nós continuamos a fazer as más escolhas, né? Nós já tocamos um pouco nesse ponto, mas vamos nos aprofundar. Quem sabe Deus tem alguém, exatamente alguém preparado para você. E você está sempre a escolher que te atraem os teus olhos, mas esse não é o homem ou a mulher que Deus tem para ti. E Deus talvez tenha te mostrado que não é esse tipo de pessoa que eu quero para ti. Não que Deus escolhe a pessoa. Pode até ser se nós darmos a Deus esse manúzio, né? Porque Deus só diz, apenas escolhe alguém do meu reino, né? Sim. Nós devemos escolher alguém que tem os mesmos valores que nós e etc. Sendo o jugo igual. E talvez você queira um malogrado daí, sabe? Um que gosta de fumar, um que, sabe, que não segue a palavra. Deus quer que você siga uma área e você quer seguir outra. Ou Deus quer algo diferente para ti. Deus quer que você talvez adote uma criança e você quer ter um filho naturalmente. Isso não é mal, mas isso depende da história que Deus tem preparado para cada um. É como se você escolhesse algo e dissesse, Deus, eu quero isso. Tem que ser isso, tem que ser, tipo, essa coisa específica, ou essa pessoa específica. E é como se nós estivéssemos a exigir, Deus, olha, Deus, me dá aquilo mesmo. Mas nós não perguntamos, Deus, eu quero isso. Mas será que isso é pra mim? Porque tem vezes que, vou dar exemplo mesmo do relacionamento. Nós escolhemos, olha, aquela pessoa, né? Talvez não é da igreja, mas uma pessoa, né? Nós escolhemos essa pessoa e nós falamos, Deus, me dá essa pessoa. Às vezes Deus não te deu, mas você conseguiu ficar com essa pessoa. Mas por você não ter buscado orientação, essa pessoa até pode ser a pessoa mais bonita que você escolheu, a pessoa simpática. mais sim, simpática até. Pode ser simpático isso, não quer dizer. Exatamente. E depois você, tipo, até chegar a se casar com essa pessoa, você descobrir que essa pessoa é um narcisista, aquele tipo de pessoa que você vê fora. Parece bonito para os outros, mas dentro de casa é aquela pessoa que te bate, que te assedia de várias formas, sim. Então, nós não vamos saber aquilo que nós queremos, mas é isso que estamos sempre a reforçar. Para não entrarmos nesse tipo de ciclo e nesse tipo de situação, é sempre bom buscar a orientação de Deus. Eu acho que é esse o ponto todo. Eu acho que está sempre num ciclo vicioso. É Deus a nos alertar para nós buscarmos a indicação dele, buscarmos o caminho dele, buscar o que ele quer para nós. Quem sabe não estás cuidando devidamente daquilo que Deus te deu como presente. Por exemplo, Deus te abençoou com um emprego. E você é aquela pessoa que sempre chega tarde, aquela pessoa que deixa sempre o trabalho para mais tarde, que não é responsável, alguém que não está a cuidar. Deus te deu aquele emprego como um presente, mas você não está a cuidar daquilo como você deveria. Como é um presente e você está a tratar como se fosse algo banal. Eu pensei em algo para falar. Isso que passou, por quê? Holy Spirit, bring it back. Lembrei. Deus, Ele nos deu livre-arbítrio. Nós podemos ter nossas próprias escolhas, agir do jeito que nós queremos, mas imagina se Ele nos dá um presente, né? Que a Luana estava a dizer, uma coisa que nós queremos tanto. Mas, tipo, às vezes você está a clamar por algo que você quer muito, mas já tens. Você já tem, mas só que você não cuida do jeito certo. Então, tipo, não é culpa de Deus. Não tem a ver com Deus, mas sim com você mesmo, porque você é livre. Você é responsável pelas suas atitudes. Então, acho que isso é um processo. Tu tens que refletir bastante, orar, e é por isso que é importante nós nutrirmos a nossa da palavra. Sim, nossa espiritualidade, para podermos estar atentos a essas coisas. Dizem, vamos. Pai do Senhor amados, a palavra de Deus é digna e verdadeira. Amém. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. Abra um olho. Ontem, os cristãos, mesmo na cova dos leões, não diziam nada. Mesmo prestes a morrer, não diziam nada. Hoje, você, o teu amigo só te traiu e já queres abandonar a fé, seu mimoso. Para lá com isso. Já paramos. Já parava.
Quem sabe o ciclo vicioso é uma forma de Deus te mostrar que deves te tornar dependente dele. O versículo para basear nesse é Jeremias 29:11, que é: eu sei os planos que eu tenho para ti, planos de bem, não de mal, planos de trazer um futuro e esperança. Aprender a depender de Deus, porque Ele sabe o melhor para ti. Nós falamos sobre isso durante toda a nossa abordagem. Nós não sabemos o que é que nos espera. Então nós devemos crer e confiar que Deus está no comando, entregar o nosso caminho e a nossa vida para Ele. Esse ciclo vicioso pode ser um livramento de Deus. Quem sabe Deus tem aquela pessoa preparada para ti e você está sempre a escolher aí nas opções erradas, e Deus, pela misericórdia dele, ou pelas orações da tua família, ou mesmo pelas orações que você própria faz, ou daquele jejum que você fez, Deus está basicamente a te livrar daquilo que você não quer para o teu futuro, ou que a tua família não quer para o futuro, ou pela misericórdia mesmo de Deus, não quer para o futuro. Às vezes não é porque as coisas não estão a dar certo, é porque você não está no caminho certo e as suas próprias escolhas. Se você não procurar as coisas e ter a orientação de Deus antes, você vai estar sempre frustrado com isso. Então nós devemos confiar. Então, é que eu estou sempre a falar no vídeo, crer e confiar que Deus nos indicará o caminho certo, para nós não vivemos frustrados por conta das nossas escolhas. Pois é. Então, como nota final tem: Deus permite que o sofrimento aconteça para que nós aprendamos a viver com Ele e não por nós mesmos. Então, dessa vez, tenta ou segue o caminho de Deus ou o desejo de Deus, segue as instruções dele e não tenta seguir o teu próprio caminho, né? Hebreus 12:5-6, que diz o seguinte: meu filho, não despreza a disciplina do Senhor, não desanime quando te corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, se essas coisas más às vezes estão a te acontecer, é porque Deus está a te considerar como filho e quer que você siga o caminho onde vai te deixar feliz, vai te deixar satisfeito, por mais que não seja agora, mas tenha certeza que no futuro isso tudo vai valer a pena, isso tudo vai se mostrar realmente como é e não como parece. Amém. Sobre o que as meninas estão a dizer agora, eu ouvi uma frase na semana passada sobre confiar em Deus, que era do tipo: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho é porque ainda não preciso, tá a ver? Há vezes que nós só pedimos certas coisas porque o fulano tem, porque o fulano quer, porque o fulano fez, mas o fulano tem um propósito para aquilo. Daí vem que para tudo há um tempo e um propósito debaixo do céu. Às vezes o Senhor não nos deu porque nós realmente não precisamos disso. Às vezes o Senhor não nos deu porque isso pode nos afastar nesse momento, porque isso pode matar a nossa fé. E outro ponto, nem tudo que nós queremos e vem até nós às vezes vem de Deus. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Por isso que, o que acontece muitas vezes nos dias de hoje? Os nossos cristãos não leem a Bíblia. A nossa fé só é alimentada no sábado ou no domingo. Então tudo que vem parece ser de Deus, mas nem tudo que parece é. E muitas vezes os nossos irmãos têm se perdido nisso, não têm um relacionamento íntimo com Deus, então não vão para o caminho de Deus, mas vão para um caminho que parece de Deus. E uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: às vezes o diabo não precisa te tirar da igreja, só precisa te distrair dentro dela. E é o que temos visto muitas vezes. O que acontece? Os nossos irmãos na sexta-feira à noite estão na festa, no sábado estão na igreja. Postam um vídeo a tolobar, o segundo com a Bíblia. O que é isso? É confiar em Deus. E muitas vezes acontecem certas coisas na nossa vida e perguntamos: onde é que estava o Senhor? Quando você foi, pediu direção divina? Porque Deus quer nos dirigir. Às vezes Deus nos dá, fala assim: filho, toma a minha direção, nós não queremos receber. E quando você não recebe de um, você recebe de outro. Esse versículo que está relacionado com o que a Inês falou, que é sobre nós pedirmos coisas às vezes por vezes porque o fulano também tem. Eclesiastes 4:4 diz assim: vejo também que todo o esforço que se faz e o resultado do trabalho se devem à inveja de uns para com os outros. Então isso é para dizer que verdadeiramente muitas vezes nós pedimos coisas por conta do imediatismo. E uma das coisas que mais ocasiona isso são as redes sociais, onde é vendido um estilo de vida que não é o real, mas que nos é atraente e nós desejamos. Libertem-se disso, amigos. Esse é o ponto. Então, continuem a ler a palavra e a fazer
a vontade de Deus. Um ponto muito importante foi, né, o interesse por Deus. Às vezes nós achamos que por estar com Deus tudo já é mar de rosas, tudo é incrível, porque eu vou orar, agora vou ter carro, vou ter casa, vou ter Às vezes casa. nós buscamos a Deus apenas porque Por queremos coisas, algo. yeah. Sim. Mas o relacionamento com Deus vai muito além disso. Então é isso. Meditem na palavra dos pais, né, a concessão de Sansão. Então é isso. Beijos e até a próxima. Tchau.